Olá pessoal, aqui é o Lucas da Brindme. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente solicita um orçamento através do site da Brindme e depois como a gente cria uma proposta nesse orçamento que foi solicitado. Então aqui eu estou na página inicial do nosso site exemplo da Brindme e eu vou escolher um produto. Eu vou aqui escolher esse abridor de garrafas. Aqui eu tenho algumas informações sobre o produto. Eu vou colocar aqui que eu quero cotar 200 itens. Então vou orçar. Aqui foi adicionado ao meu carrinho, eu posso finalizar esse orçamento. Aqui eu tenho 200 itens, que foi a quantidade que a gente colocou. Eu poderia cotar mais quantidades desse mesmo item, por exemplo, 500, 1.500. Mas para a gente fazer esse teste, eu vou deixar apenas 200. Vou colocar aqui que ele está sendo solicitado pela Ambev. Vou colocar o nome, um telefone, um e-mail. Vou colocar que a gente conheceu aqui pelo Google. Vou colocar uma descrição, uma observação. E finalizo o meu orçamento. A partir desse momento, o orçamento ele foi registrado na plataforma da Brindme e a gente já consegue criar uma proposta para esse orçamento. Calcular o preço de venda, o custo da gravação e os demais itens que compõem esse orçamento, que é o que a gente vai ver em seguida. Bom, estamos agora dentro do sistema da Brindme. Eu vou fazer login com o usuário que eu tenho salvo aqui. Fazendo login, a gente cai na tela inicial da Brindme, onde a gente tem os principais indicadores da empresa, e a gente pode reparar que aqui a gente tem um menu orçamentos. Aqui está aparecendo para mim um item, ou seja, eu tenho um orçamento que ainda está aguardando proposta. Então vou colocar aqui orçamentos. Aqui está o orçamento que a gente solicitou pelo site da Ambev. Aqui a gente tem as informações que foram preenchidas ali no site. A gente pode adicionar algumas observações que vão na proposta para o cliente. A gente pode colocar aqui condição de pagamento, forma de pagamento, valor do frete, prazo de entrega e o tipo do frete. O total do orçamento está zerado porque a gente ainda não calculou um preço de venda. Aqui eu vou colocar só o prazo de entrega e a gente já vai para o cálculo de preço. Bom, aqui no cálculo de preço a gente informa a empresa de faturamento, isso vai influenciar no cálculo dos impostos, do preço de venda. Aqui a gente tem a área do produto, é onde a gente informa o custo desse produto, ou seja, o valor que a gente vai pagar para comprar esse produto no fornecedor. E a gente tem duas formas de obter esse preço, de forma manual, onde a gente informa aqui o custo unitário, e de forma automática, onde a gente traz esse custo direto do fornecedor. Então a gente consulta lá na XBZ ou lá na Ásia o custo desse produto e preenche aqui de forma automática. Para a gente testar, eu vou deixar o cálculo manual, vou colocar aqui que ele custa R$ 1,20. A gente pode reparar que à medida que a gente vai editando os itens, o preço de venda ele vai sendo atualizado aqui embaixo. Vou adicionar aqui uma gravação. Nesse meu exemplo eu vou usar a tampografia, vou colocar um fornecedor e ele deu aqui que o meu custo é 160, já atualizou aqui o preço de venda. Agora eu vou colocar que são duas cores ao invés de uma cor. Então foi para 320. E aqui mais embaixo eu tenho os custos que variam de empresa para empresa. Ou seja, esses custos a gente configura na hora que uma empresa começa a usar a Brindme. Então a gente entende como é feito o cálculo de preço dentro da empresa e traz esse cálculo de preço para dentro da Brindme. E aí essas variáveis acabam mudando de empresa para empresa. Aqui para esse exemplo a gente tem embalagem, por exemplo, que a gente tem, por exemplo, 3 embalagens tamanho P para esse orçamento. E aí eu vou colocar aqui um custo de manuseio de 250. Vou colocar aqui que o nosso BV vai ser de 5%. E eu vou colocar aqui que a minha comissão é 3%. Vou atualizar. Atualizei. Então agora a gente tem que o total do orçamento é 898 e eu já posso gerar minha proposta. Eu tenho duas opções para gerar a proposta. Eu posso atualizar e criar a proposta, eu posso atualizar e enviar. Se eu clicar atualizar e enviar, ele vai criar essa proposta e já vai mandar direto para o e-mail do cliente. Para a gente trabalhar aqui como exemplo, eu vou colocar atualizar e criar proposta. Então cliquei em atualizar e criar proposta, ele gerou minha proposta, fica aqui na aba propostas. Toda a proposta que for gerada para esse orçamento, ela vai ficar aqui na aba propostas, então a gente consegue ter um histórico de tudo que foi trabalhado para esse orçamento.
clico sobre a proposta, vai me abrir um PDF, e esse é o PDF da nossa proposta. Aqui a gente tem algumas informações do orçamento, algumas informações do cliente e as informações do produto, uma descrição técnica, as informações de gravação e as informações do preço de venda.